Boa tarde a todos e a todas. Estamos falando aqui do estande do Banco Acredita na Feira Empreendedor Sebrae e estamos montando um banco também de depoimentos de saberes para Que bacana, o Banco Acredita. E agora nós vamos entrevistar, conversar, na verdade, um papo informal, com a Helena Martins, que é uma pessoa que tem uma longa trajetória, vou falar na generalidade, na economia criativa, e eu gostaria que ela se apresentasse seus propósitos de suas atividades. Paulo, você falou uma palavra tão interessante, seu propósito, né? Porque o meu trabalho hoje, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, meu trabalho hoje ele tem a ver com propósito de vida. Eu gosto muito dessa palavra, propósito, sabe? Porque assim, eu sou carioca e, bom, meu pai tinha, a gente fala muito, né, do ponto onde a gente foi criado. Meu pai tinha uma pequena empresa, fui criada... A sua ancestralidade. E eu fui criada nessa empresa, ajudando meu pai, né, que meu pai não era, ele é imigrante. E em determinado momento, enfim, eu resolvi fazer geologia, Paulo, e me especializar, gente, em paleontologia. Então eu estudava os fósseis. E fui trabalhar no centro de pesquisas da Petrobras, né, como paleontóloga. Só que assim, com o passar do tempo, eu acho também muito a ver com o que eu aprendi com meu pai, eu comecei a gerenciar projetos de pesquisa. E daí me convidaram para trabalhar não mais como paleontóloga lá dentro, mas como especialista em gestão de projetos. Tá? E aí, gente, olha só que coisa interessante que a vida faz com a gente. O centro de pesquisas é dentro da UFRJ, aqui dentro da universidade. E do lado a gente tem o quê? O Complexo da Maré. Então a gente vê os dois mundos do Brasil separados por um pequeno caminho. A extensão do UFRJ tentou muitas vezes, com muita dificuldade, montar um campus lá. Não? Exato. E eu cheguei a trabalhar, então, para a Petrobras na época, eu saí de lá já tem tempo, né, gente? Mas, assim, na época, eu comecei a trabalhar também em projetos sociais da Petrobras na Maré. E aí eu tive contato foi meu primeiro contato com a economia criativa. Pessoas maravilhosas, maravilhosas. Eu trabalho muito com mulheres, eu vou contar por quê. Mulheres maravilhosas que sabem de muito pouco, falando em termos financeiros e de apoio de conhecimento, para se tornarem empreendedoras e sustentarem a família, porque a gente sabe que muitas famílias brasileiras são monoparentais femininas, ou seja, lideradas por mulheres. Nas classes populares, é a regularidade. Isso. Eu estudo muito, hoje eu publico sobre esse tema. Então, assim, eu tive um contato, através dos projetos, com essa realidade, que se você não está lá dentro, mesmo assim, né, a gente entrando e saindo não é a mesma coisa que viver lá, mas eu tive o privilégio de conhecer mulheres incríveis. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Ele falou, propósito. Esse é meu propósito, porque se eu tenho tanto conhecimento em projetos de pesquisa, por que eu não simplifico esse conhecimento, né? Porque eu estava falando de projetos de pesquisa para a área de petróleo. Por que eu não simplifico esses conhecimentos para passar para outras pessoas? Simplificar, que eu digo aqui, você não precisa falar muito complexamente de negócio. Botar legenda. E tratar de uma maneira mais palatável, não é? Porque o pessoal da área de negócios gosta muito de falar em inglês, né? Startup, welcome. Você não é nada disso. Faria Lime. Não precisa disso. Você pode falar de coisas muito mais simples. Em vez de falar de análise SWOT, fala de FOFA. Claro. Que é a sigla. Né? Então, assim, você pode simplificar. Eu fui estudar sobre isso também, né? Que não era a minha formação. Aí eu estudei bastante. Passei a publicar sobre isso. E meu propósito passou a ser o quê? Transformar a vida das mulheres, sabe? Assim, contribuir na transformação, porque quem faz a transformação são elas, né, Paulo? Claro, né? Elas são protagonistas. Elas são as protagonistas. Elas sabem, a gente jamais subestimar mulheres, né, desse nicho, da economia criativa. E aí eu comecei a expandir a minha visão, Paulo. E perceber que o que vai, na minha opinião, sabe? Eu trabalho com startups também. O que vai mudar o mundo, claro, vai mudar o Brasil, são as startups de tecnologia. Não é? Eu trabalho com empresas de tecnologia também hoje, né? Elas vão mudar o mundo, sim. A gente precisa de mudanças tecnológicas que auxiliem na saúde, não é? Claro. Que auxiliem na educação. Tem tantas empresas de tecnologia de base na saúde.
Mas eu acredito que a gente vai mudar o Brasil mais rápido e de uma maneira mais efetiva se a gente investir na economia criativa. Não acho isso. Eu não tenho a menor dúvida. Entende? Eu tenho discutido, e agora aqui para formar essa biblioteca de saberes, que vai ser com técnicos e também com empreendedores, eu convidei algumas pessoas da universidade, próximos a mim, para vir falar. Aí tivemos um debate que eu queria depois que você comentasse, que não vou porque sou contra o conceito de empreendedor, porque empreendedor é uma forma de produzir um trabalho precarizado. Entendeu? Essa tese vige muito na universidade. E ao você propor uma cultura empreendedora, um trabalho autônomo, não subordinado ao capital, você está, ao mesmo tempo, precarizando, está subtraindo direitos. Aí é aquela questão que você sabe. O que fazem as mulheres no cotidiano? E deixa eu te falar, o próprio Yunus, nós estamos falando do Yunus, que né? Também é muito criticado, por incrível que pareça. E também é muito criticado, mas assim, como eu trabalho muito também nessa área, não só da economia criativa, mas do impactos, né? Negócios de impacto socioambiental, né? Eu acho que assim, você incentivando o empreendedorismo, o empreendedorismo, sabe, Paulo, não só no sentido de eu vou abrir uma empresa. O empreendedorismo é fazer acontecer. Exatamente. Empreender é fazer acontecer. Formal ou informalmente. Exatamente. E a gente está falando da realidade do Brasil. De profunda desigualdade e falta de oportunidades. Exatamente, cada vez mais desigualdade. Então, assim, eu acredito que não é só uma questão de, eu vou ensinar a empreender. Não é isso. É toda uma questão que vem junto. Existem vários estudos que dizem que quando a mulher tem uma família e ela consegue fazer o próprio dinheiro, ela consegue melhorar de vida, ela automaticamente melhora a vida dos filhos. Melhora a vida ao redor. Quantas mulheres da economia criativa, Paulo, que eu conheço, tá? Ana Cláudia, por exemplo, é um exemplo, que está no stand aqui do lado, que simplesmente não ficam satisfeitas de mudar a própria vida só não. Ela fala, como é que eu trago as outras mulheres? Como? Entende? Então, eu acho essas discussões muito interessantes e fundamentais e necessárias, tá? Agora, se você me permite, eu vou convidar as pessoas que têm essas discussões para passar, não é dar uma volta, não. É ficar lá dentro, junto com as mulheres, durante 1 ou 2 semanas, depois vem me dizer o que a vida... Então, assim, é por isso também, né, você falando da tua especialidade de origem, né? Eu acredito que tudo tem que ser trazido em conjunto. Você traz o empreendedorismo e as próprias mulheres começam a demandar melhor saúde. Nós tivemos experiências muito interessantes ali no Complexo da Maré, que as mulheres empoderadas, e volto a dizer, a gente trabalhava junto com instituições de lá. Claro. Eles é que sabem o que precisam. Tem que ser a partir de baixo, eles é que sabem o que ações precisam. Endógenas. Exatamente. Mas o que a gente percebia ali, a gente vivenciou isso, é que as mulheres, quando elas começam a perceber a força que elas têm, tá? Elas começaram a demandar melhores escolas. Elas começaram a participar mais da vida escolar dos filhos. Então é nisso que eu acredito, que é todo um conjunto, né? E a economia criativa, em especial, ela tem esse poder. Eu acredito, porque a gente está falando de criatividade, a gente está falando de... E criatividade é necessário pensar. É necessário você, eu gosto dessa palavra também, tem gente que não vai, eu gosto. Se empoderar. O que é empoderar? É você perceber onde você está, quem você é e principalmente quem você pode mudar. Então, o que você pode mudar? Quando eu ouço uma mulher falar assim para mim, nossa, eu estou ganhando dinheiro com o meu negócio, como é que eu posso trazer ela e ela que moram perto de mim? E aí a gente começou nessa conversa, Paulo, falando de propósito. Eu tenho 2 propósitos na vida. Um é criar minhas filhas para que elas sejam pessoas do bem, né? E o meu segundo, a segunda parte do meu propósito é, passando por esse mundo, quais vidas eu posso transformar? Quais vidas? Sabe? Então, isso é que me move. Isso que me trouxe para conversar com você, porque eu percebi, nossa, tem uma chance de assim, quando eu dou aula, quando eu faço mentorias, quando eu trabalho com as mulheres, eu sempre fico preocupada, quando termina a aula, o que elas vão fazer? Exatamente. Não, o meu dilema também, pessoal, que também é uma causa pública, por isso é possível falar, é que eu trabalhava em várias instituições, no plano do governo, no plano da iniciativa privada, sempre na organização
do trabalho produtivo, desde a economia solidária até programas de redução de pobreza. Não só aqui, como na África, na Venezuela também eu trabalhei. Mas chegava no final, eu tinha sempre um grande dilema. Cadê o recurso financeiro? É o meu dilema, gente. Por isso, eu me sinto muito satisfeito em estar aqui no Banco Acredita e vou reproduzir para você, para que seja registrado também, né? Porque isso foi uma iniciativa a partir de Yunis, na verdade, tropicalizado. Sim, adaptado à nossa realidade. Nossa realidade. Não foi uma reaplicação. Exatamente. Não replicou, reaplicou. Tanto que você sabe muito bem que o Yunis exigia que as mulheres escrevessem seu nome num quadro de grande desigualdade e analfabetismo no Paquistão, no Bangladesh e na Índia, né? E aqui nós fazemos um pouco diferente, né? Aqui as pessoas têm que gravar um vídeo de 2 minutos, apresentando, dizendo quem eu sou, qual é o meu negócio, o que eu preciso e qual o valor. E nós estamos financiando só isso. É um pitch. É um pitch. É um pitch que não é muito comum nas áreas populares. Exatamente. Elas fazendo isso, a gente simplesmente analisa o projeto e financia, né, esse projeto até R$ 3.500 com 3 meses de carência que nós imputamos como essencial para organizar o negócio. Super, E mais 24 meses sem juros. Então, é um dinheiro, não é uma caridade, não é uma filantropia, é um dinheiro para a produção, para que elas alavanquem os seus negócios. E nós oferecemos ao mesmo tempo, por isso você faz parte, deve fazer parte da nossa rede, nós oferecemos assistência técnica. E isso é essencial. Eu concordo com você. Desde uma coisa elementar, né, e fundamental, precificação. Nossa, e é uma grande dúvida. Fala comigo. Precificação é um dos Como é que você resolve isso? Porque precificação, controle de custos, Isso. separar o custo, os gastos pessoais do negócio, que a gente sabe que não é só técnica, porque vamos combinar, tem R$10 na mesa, eu preciso comprar comida. Ah, é da empresa? Não. Então, é um dilema, é um drama quase. É sempre, né? Exatamente. Mas assim, por isso que eu acredito, quando eu falei de adaptar os conhecimentos da área de negócios para essa realidade. Né? Porque assim, você ensinar precificação, você ensinar a fazer controle de custos, simples, gente. Simples. Eu fui aprender como é que se faz isso com quem trabalha com essas mulheres. Como é que eu ensino elas a fazer o cálculo de custo? Como? Porque se você abre uma planilha daquelas loucas, nem eu aguento. Nem eu aguento, você imagina? Então, assim, é muito importante você, primeiro, explicar de uma forma usável, vamos dizer assim. Né? Olha, você pode precificar assim, você pode controlar seus custos dessa forma, não é? E aí, aprender também, porque elas trazem as dúvidas para a gente, não é? Elas trazem as dúvidas para a gente e a gente aprende com as dúvidas delas, entende? Não é só você chegar, olha, faz uma planilha dessa forma. Quais são as dúvidas que ela tem? Porque uma planilha, provavelmente, ela já viu em algum lugar. Já. Mas, e como é que eu faço? Pois é. O dilema que eu gostaria um pouco que você nos explicasse, tem um caso ontem aqui, chama Márcia. Nós financiamos, como eu trabalhei fazendo uma ação, um programa social do governo, na periferia de Belford Roxo, com mulheres que moravam no Minha Casa Minha Vida, numa situação de segregação social, barra pesada, sob o domínio do tráfico. E nós fizemos um grupo e ontem ela estava aqui fazendo massagem. Aí ela estava fazendo massagem aqui ao nosso lado, aí, em certo momento, houve tanta gente, né? Eu perguntei a ela, quanto você está cobrando por massagem? Ela falou, R$10. Eu falei, não é possível. Gente. Nós ensinamos você tanto. Pois é. Aí,
obrigamos ela a aumentar o preço. Obrigamos ela a aumentar o preço. Mas havia uma questão anterior, entende? Que traduz nisso, que eu falei, mas a luz, eu não estava pagando nada, eu estava aqui, você entende? E também eu acho que devia ter a vontade assim, de reter algum dinheiro da necessidade, e aí o valor do seu trabalho e a sua autoestima diminui. O que você acha disso? Tem um caminho certo ao pensar assim? Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente tinha comentado antes de começar a gravar que eu trabalho com incubadoras da economia criativa. Tá? E o que a gente percebe, e a maioria são mulheres, ninguém diz que, olha, só aceitamos mulheres, não, mas a maioria são mulheres, né? E o que eu aprendi ao longo desses anos, trabalhando com as incubadoras, trabalhando com a economia criativa, e principalmente com mulheres, como eu estou falando, que não é só uma questão de ensinar técnica de negócio. É o quê? Sabe, você precisa... Oi? É o quê? É mudar a mentalidade, a cultura? Porque, assim, quando a gente fala de mulheres, as mulheres já têm diversas questões de preconceito, tá? Daí que eu fui estudar isso. Na história. Na história, tá? A própria Enem agora, né? O trabalho silencioso das mulheres, né? Então, existem várias questões também, Paulo, que eu acho muito importante a gente tocar sobre violência doméstica. Sabe? Então, assim, a mulher, quando ela chega, não vou dizer que sejam todos, gente, nem estou generalizando. Não dá para generalizar. Existem vários graus, né? Mas, assim, é preciso você trabalhar também, como eu falei, o empoderamento da mulher. Porque você não vai fazer psicologia, não é meu caso, não é isso, né? Não é isso, gente. O que eu estou falando é o você pode. Eu já tive exemplos. Ano passado, eu estava atendendo uma empreendedora, também de uma área periférica, e no meio do atendimento, eu estava fazendo mentoria com ela, eu faço mentoria para negócio já há algum tempo. Uma baita empreendedora. E aí, no meio da sessão, de uma das sessões, a gente vai trabalhando técnicas de negócio, técnicas de empoderamento, né? Que eu também fui estudar. No meio da sessão, para quem está ouvindo a gente, eu espero que me entenda, ela virou para mim, ela parou tudo e falou assim, nossa, eu sou uma empreendedora. Você tem que estar nessa área há bastante tempo. Claro, nesse momento... Fundou-se uma identidade. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque ela vende esses produtos para dar cheirinho, sabe? Que você, agora esqueci o nome, Paulo, mas você bota assim um perfumezinho e tem aqueles palitinhos, sabe? E ela vendia aquilo ali quase pedindo licença. Dá licença. E aí, o dia que ela falou isso, sabe? Eu fiquei emocionada porque... Aquilo ali representou o que eu acredito. Ela deu um salto. Ela começou a estudar, e foi ela. Nós, né, Paulo? A gente catalisa, não é? Isso. Mas foi ela. Ela começou a pesquisar, porque ela falou assim, não, mas, poxa, esse meu produto, ela falava assim, as pessoas já gastam dinheiro com tanta coisa, por que vão comprar isso? Eu falei assim, mas o seu produto faz bem para a autoestima das pessoas, botar um cheirinho. Ela começou a estudar, Paulo, sobre isso. Qual é o melhor cheirinho para botar numa loja? Qual é o melhor cheirinho para botar? Ela começou a estudar. Então, eu acho que muito do que você... Eu fico emocionada com isso, Paulo. Eu também. Não é para ficar emocionada? É o sentido da vida para mim. Para mim, é o sentido da minha vida, Paulo. Esse exemplo que você trouxe, da valorização, desvalorização, eu já estou tendo uma oportunidade. Quer dizer, eu estou conhecendo o caso dela aqui tangenciado, mas eu estou dizendo, já estou tendo uma oportunidade, então eu vou fazer meu serviço mais barato. Não, você está tendo uma oportunidade para colocar o seu produto precificado quanto ele vale. Exatamente. É isso. Mas para isso, você precisa estar assim, sentado com a coluna ereta e falando, olha, eu sou empreendedora. E essa virada para as mulheres, principalmente da economia criativa, não é simples. E eu trabalho com mulheres da área tecnológica também, com as startups. Mesmo para muitas delas não é simples, porque a gente cresce ouvindo ser menos. Isso para todas as classes sociais, né? Vai casar quando? Vai ter filho? Nada contra, mas vai ter filho quando? Eu fiz geologia, né? Tinham pouquíssimas mulheres. Você vai fazer essa carreira? Vai ser professora. Isso, assim, sendo mulher, você percebe quanto isso fica incutido. Então é necessário trabalhar, por isso que eu gosto da economia criativa, porque a economia criativa ela não trata só de negócio, ela trata de criação. É uma transformação realmente muito intensa. Um ser humano. Isso. Recriá-lo nesse contexto tão adverso e principalmente nesse país. Eu sempre trabalho em favelas ou em conjuntos habitacionais precarizados
Porque a gente vê, além do evidente violência doméstica, machismo, e mesmo situações assim inusitadas. Em certo momento, num conjunto habitacional, eu estava trabalhando, fazendo mediação de conflito através de palhaços. A gente contratou uma CIA de palhaços e palhaças. Interessante isso. Foi muito interessante a experiência, porque o palhaço é aquela figura que pode entrar numa roda de conversa a E qualquer momento. desarma as pessoas que remetem à Desarma, infância. exato. Rir é tão bom, né? Rir desarma também. Mas aí foi muito bem sucedido o projeto, mas tinha um grupo religioso que condena o palhaço. E aí eu vi uma das cenas mais horríveis da minha vida, que foi um marido chegar, a mulher rindo dos palhaços, ele dá um tapa na cara dela e perguntar: o que você está fazendo aqui que não está fazendo comida para mim? É claro que esse é um caso que reproduz milhares, mas representa um pouco isso. A gente tem encontrado também muitas mulheres fortes. E isso talvez seja um novo fenômeno da sociedade brasileira. Quando eu olho aqui nessa feira, você olha em torno, o que tem? Exatamente, muitas mulheres. Mas é um esforço microscópico fazer essa transformação. Por isso, pessoas como você são muito valiosas, porque não estão na técnica, estão entendendo um largo processo de transformação. É preciso botar tênis, o meu brinco, botar um tênis e sair andando por aí. Exatamente. E ir nos lugares da perversidade, lugares sob domínio das milícias, dos tráficos, como a gente trabalhou, onde a miséria prevalece e a pessoa não tem nenhuma oportunidade. Paulo, e deixa eu te falar, assim, em momento nenhum me coloquei nesses momentos todos, esses anos todos, como a pessoa que vai ensinar. Não. Olha, do fundo da minha alma, sabe, Paulo? Eu sou a pessoa que vai aprender. Exatamente. E eu sempre uso aqui, e tenho trazido muito para o clube e para a ideia de compartilhamento. Né? Aqui é uma biblioteca de compartilhamento de saberes. Entende? Porque isso aí não estabelece hierarquias. E estamos aqui, eu posso estar com você, você pode estar com outra pessoa. Em geral, nós estamos compartilhamento de conhecimentos, saberes, experiências, etc. Saberes. Porque também a gente vê muitas vezes a mulher falar assim: mas eu não tenho uma formação, não tenho ensino médio. Você tem saberes. Saberes. Vocês sabem. Exato, você tem saberes. E a mão chega a ficar assim, iluminada, porque olha o que vocês têm a vida. Nós estamos absolutamente de acordo que a convergência é essa. Valorizar as mulheres, dando oportunidade para elas construir o seu protagonismo e sua independência. Seu protagonismo. E sair da tirania, porque nós sabemos. Eu trabalhei, por exemplo, muitos anos na Cidade de Deus, que é uma comunidade, uma favela de mulheres. Porque os homens, como você sabe, põem filhos, casam, somem, desaparecem. Exatamente. Quem vira chefe de família são as mulheres. Famílias monoparentais femininas. Exatamente. E por isso o foco nelas é fundamental. A mudança na sociedade. Isso você sabe, são estudos que existem. A mudança na sociedade ela é feita muito mais rápida quando você investe no empoderamento das mulheres. Isso. Nós, no início do Acredita, havia uma discussão se a gente ia focar só em mulheres ou em homens e mulheres. Acabou vencendo a ideia de não discriminar nada e aceitar Mas homens. A maioria 90% são mulheres. Mulheres. Quando eu trabalho nas incubadoras, né? Eu trabalho muitos anos com incubadoras, né, de economia criativa, incubadoras de tecnologia também. O pessoal fala assim: não, a gente não vai discriminar, né? Não vai dizer se são só mulheres ou são homens. Aí eu falo assim: não precisa. Me diz depois. Isso. Me diz depois. Isso. Nós não fizemos nada disso, demos isso. Olha, eu quero, Peixoto, eu quero agradecer, vou falar para a câmera, muito a sua presença. Eu que agradeço muito, maravilhoso falar com você. A gente combina agora um pacto de seguir junto, tentando... Já está feito para mim. O trabalho é maravilhoso. Muito obrigada pelo seu trabalho. Vamos juntos transformar
mudar o mundo, fazer a nossa parte. Várias pessoas pensando assim, nós mudamos o mundo. Não é essa a menor dúvida. Eu creio piamente nisso. Também. E também nas mulheres pretas, que são fundamentais, que E que tem além muito de a mais, ensinar pra gente. Tem que muito a ensinar são pra gente. mais oprimidas ainda. Exatamente. Entende? Temos Pelo todos um preconceito. recorte de gênero, recorte de raça, geracional. Temos vários recortes que, quando a gente fala de trabalhar em mulher, eles têm que ser tratados também. Muito Eu obrigado. sempre termino assim. Também, nós somos irmãos de sangue. Gratidão por esse momento. Gratidão. Tá? Muito obrigado.